Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de inglês e para começar eu gostaria de fazer alguns avisos, né? A gente vai ter que encerrar a nossa apostila essa semana porque por conta do decreto que vocês já devem estar sabendo, né? A gente vai ter que continuar. Nós tivemos um decreto estadual e nós vamos ter que continuar com as aulas nesse formato digital, à distância, certo? Então, para que a gente possa continuar, a gente vai ter que dar continuidade com nossas apostilas. Então, o que é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou passar o restante do conteúdo da apostila para vocês, certo? E vocês vão ter que terminar as atividades que eu passar para vocês da apostila, certo? Vai ser uma quantidade grande de atividades, mas se vocês fizeram as atividades que eu já passei até agora, fica uma quantidade menor, certo? E na próxima semana, vocês vão ter que enviar essas apostilas para a escola. Vocês vão lá só entregar a apostila, certo? Eu vou recolher as apostilas de vocês, eu vou fazer uma correção. Então, não se esqueçam de identificar as apostilas de vocês, coloquem o nome de vocês na apostila, certo? Não esqueçam disso. E aí vocês entregam na escola a apostila respondida e eu vou fazer uma avaliação dessa apostila. Vou corrigir a apostila, certo? E vou verificar se vocês fizeram os exercícios ou não. A partir daí, a gente vai ter já uma avaliação, uma primeira avaliação para vocês, né? Para vocês não ficarem sem avaliação, para a gente não atrasar o nosso cronograma, certo? Em seguida, vocês vão recolher a apostila de vocês nova, certo? Que já está esperando. E aí, então, nós vamos ter essa semana para vocês estarem fazendo os exercícios, próxima semana para vocês estarem entregando as apostilas, certo? Na semana seguinte, a entrega das apostilas, que é a semana que vem, daqui a 2 semanas, a gente já inicia o conteúdo nas apostilas novas, certo? E as aulas elas vão seguir nesse formato devido à situação, né? A gente não tem muito o que fazer, então vai ter que ser assim, beleza? Ok. Na aula passada, nós terminamos falando sobre much e many e eu passei esses exercícios para vocês, certo? Aqui eu vou dar algumas respostas desses exercícios, né? Vocês podem ver aqui, essa aqui é a apostila de professor, certo? Então aqui ela já está com algumas respostas feitas. Quem quiser pode pausar o vídeo e verificar depois, certo? Essa daqui eu não estou passando as respostas para vocês dessa vez, beleza? Se bem que está aqui, ó, vocês podem pegar depois. Bom, vamos continuar com o assunto, certo? Aqui a gente tem nessa página, na página 37, o Language in Practice. Então, o que é que a gente vai ver aqui? Né? Vacation Activities. Essas são atividades que a gente faz nas férias, certo? Below you find the description of some vacation activities. Read them and improve your vocabulary. Então, aqui a gente encontra algumas descrições de atividades relacionadas às férias, certo? A gente vai lê-las e com essas expressões a gente pode melhorar nosso vocabulário, certo? Então, a primeira a gente tem hang around with friends. Então, hang around, certo? É uma expressão utilizada para sair, certo? Quando você vai sair. E aí, no caso, então, é sair com os amigos, né? Go to the beach. Go to the beach é ir à praia, certo? Como a imagem mostra, né? Go on a city tour. City tour é
um tour pela cidade, certo? Então, a pessoa quando está viajando, ela paga um ônibus que vai passeando pela cidade e vai apresentando a cidade para a pessoa que é turista, né? Isso aqui é muito famoso em cidades históricas, cidades que têm pontos turísticos marcantes, né? Walk around the city. Caminhar pela cidade, né? Quando você está viajando, você não conhece a cidade, você dá uma volta pela cidade para ver como é a cidade, né? Walk along the beach. Caminhar com alguém pela praia, certo? Caminhar pela praia. Travel abroad. Travel abroad é viajar para o exterior. Nós temos também go camping, acampar. Stay in a hotel. Aqui é ficar em um hotel. E buy souvenirs. Souvenirs são lembrancinhas de viagem, né? Então, isso aqui é mais um exercício para a gente estar melhorando o nosso vocabulário, certo? Em sala de aula, a gente trabalharia isso fazendo a gente conversar a respeito do que a gente fez nas férias, né? Coisas que com certeza ia fazer com que a gente utilizasse essas palavras. Então, continuando, a gente não vai, como é de praxe, né? O listening, a gente não vai estar trabalhando, certo? Por enquanto. Nós temos o speaking também, certo? No speaking, nós vamos ter o seguinte. Isso aqui deveria ser feito 2 a 2, certo? Mas vocês podem praticar. Então, nós temos: Are you ready to be interviewer for a day? Pair up with a classmate and interview each other about your last vacation. Write down your classmates' answers. The box below can help you formulate the questions. So, here we have some questions. Nós temos algumas perguntas aqui, certo? Vocês ficariam em pares com seus colegas, certo? E vocês fariam essas perguntas uns para os outros para melhorar o inglês, certo? Então, a gente tem a primeira pergunta. Where did you go? Né? Onde você foi? When did you go? Quando você foi? Who did you go with? Com quem você foi? How did you get there? Como você foi para lá? De avião, de carro, de moto? Where did you stay? Onde você ficou? Né? Hospedado, no caso. How long did you stay? Quanto tempo você ficou? E what did you do? O que você fez quando você foi para lá? Certo? Então, são perguntas que geralmente a gente faz quando vai perguntar a respeito de alguém que tirou férias, né? Bom, então, chegando na parte importante da coisa, né? Nós temos aqui alguns exercícios. Esses exercícios são de consolidation, então são exercícios de assuntos passados desse capítulo que a gente estudou até aqui, certo? Então, primeiro exercício nós temos join the sentences using relative pronouns. Use who, which or whose, certo? Então, questão importante, certo? Vocês vão usar who, which or whose, ok? Para unir essas sentenças. Por exemplo, na primeira a gente tem You prepared a sandwich. It was delicious. Então, it está se referindo ao sandwich, certo? Então, nesse caso, você vai usar o quê? O which, ok? Então, vai ficar You prepared a sandwich which was delicious.
ok? Então, vocês vão fazer a mesma coisa para todas as outras questões. Na questão 2, nós temos fill in the blanks using the proper qualifier, some, any, much, many, or a lot of, ok? Então, isso aqui é uma questão que a gente já trabalhou, certo? E a partir da aula passada que a gente trabalhou essa questão, fez a correção, vocês podem estar fazendo também essa questão. Ela é uma questão bem fácil, certo? No Going Beyond, a gente vai ter mais questões, certo? Going Beyond significa indo além. Então, eu também vou querer que vocês façam essas questões, certo? Eu estou marcando aqui as questões que vocês vão ter que responder e essas questões elas vão ser corrigidas quando vocês me entregarem as apostilas junto com as demais questões que a gente já fez, ok? Então, eu estou circulando aqui essas questões e vocês têm que trabalhá-las, ok? Going Beyond. E nós temos também algumas questões relacionadas a textos. E esse texto aqui diz o seguinte: Imagine your teacher asked you to write a short test about your classmates' vacation to be published in the school blog. Write a text using the information from the interview you conducted in speaking. Remember, you must use third person singular as you are going to share information about your interviewer's last vacation. The following example may give you an idea on how to organize your text. My classmate went to... Ok? Então, o que é que está dizendo esse texto todo aqui? Ele está dizendo o seguinte: imagine que seu professor pediu para você escrever um textinho curto sobre as férias do seu colega de classe, certo? Para ser publicado no blog da escola. Escreva o texto usando informações sobre a entrevista que você conduziu com o seu entrevistado. Ou com a entrevista que você conduziu. E lembre-se, você tem que usar a terceira pessoa no singular, ou seja, ele ou ela, né? Já que você está compartilhando informação sobre as últimas férias do entrevistado. Então, siga o exemplo, certo? Seguindo o exemplo, você vai ter uma ideia de como organizar seu texto, ok? Então, a resposta, ó, pessoal, certo? Ah, professor, mas eu não tenho um colega de classe aqui para poder entrevistar. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão entrevistar seus pais, ou um irmão, ou um avô, um parente, certo? Então, vocês entrevistam quem vocês quiserem em casa. Então, aqui vocês vão colocar my, é a pessoa que você entrevistou, certo? My friend, my brother, my sister, my father, my mother, my whatever, ok? Went to foi para, e aí vocês vão contar sobre as férias deles. Ah, professor, mas é muito difícil fazer um texto em inglês. Olha só o que é que vocês vão fazer. Vocês vão fazer o texto em português, certo? Elabora o textinho em português. Depois vocês pegam esse textinho em português e vão traduzir o texto, certo? Vocês vão palavra por palavra, usando o que vocês aprenderam no vocabulário e usando os tempos verbais que vocês já conhecem, certo? Então, não adianta vocês acharem que vocês não têm condição de escrever um texto, não, porque vocês já estão no 8º ano, certo? Então, vamos tentar fazer esse exercício. Eu vou cobrar esse daqui também, ok? Bom, além disso,
nós vamos passar para o próximo capítulo, certo? Opa, desculpa. Ainda bem que não tem a resposta aqui. Algumas dessas questões têm as respostas porque eu tive que usar a apostila de professor para vocês. Bom, então vamos lá, né? Nós temos aqui, observe the images below and do the following activities. Então vamos observar essas imagens. O que é que a gente tem aqui, certo? A gente tem uma cantina, um refeitório, né? Aqui nós temos uma biblioteca e aqui nós temos um ginásio, né? Uma quadra, certo? Quais são os nomes desses locais em inglês, certo? Aqui nós podemos chamar o nome desse local em inglês é canteen, o desse aqui é library e esse aqui nós temos o gym, ok? Então com isso a gente tem o primeiro exercício que é which of these facilities does your school have? Qual desses ambientes a sua escola tem, certo? Então nós temos aqui alguns ambientes, vocês vão marcar quais desses ambientes a sua escola tem. Né? Uma questãozinha fácil para vocês responderem. Né? Então, nós temos canteen, library, gym, language lab, science lab, computer lab, art room and theater. Nós falamos esses três primeiros aqui, né? Então, language lab, laboratório de linguagem, laboratório de ciência, laboratório de computação, sala de artes, né? E teatro. Vocês vão marcar quais desses a escola tem, ok? Nós temos now pair up with classmates and ask each other the questions from the box below. Discuss about the facilities in your school and how do they support you in your studies, certo? Então vocês deveriam, né, nesse caso aqui, essa atividade não vamos ter como resolvê-la, né? Que ela é uma atividade para ser feita em sala de aula. Vocês iam se juntar em pares e iam perguntar para o colega as perguntas que nós temos nessa caixinha aqui, ok? E depois vocês iam discutir sobre como que esses ambientes eles ajudam vocês nos estudos, ok? Vamos então para o nosso reading, certo? No reading eu vou querer que vocês façam esse exercício, ok? E o exercício é simples, vocês vão ler esse texto, certo? Leiam o texto, deem uma olhada rápida no texto, lembrem de usar as palavras cognatas, certo? Estejam com o dicionário na mão quando vocês estiverem lendo o texto e façam anotações das palavras que vocês vão traduzindo. Às vezes uma palavra se repete mais de uma vez, certo? E a partir daí vocês vão repetindo essa palavra e vão cada vez mais fixando as palavras na mente, certo? Então, você vê aqui education. Então, você já sabe que é educação. Né? Algumas palavras vocês já têm noção, certo? Então, fica fácil. Como você sabe pelo título do texto, Education in the United States, educação nos Estados Unidos. Então, vocês já têm noção sobre o que o texto está falando, certo? Você já sabe o que esperar do texto. Isso aí
já auxilia, né? O título ele te dá uma entrada de como que vai ser esse texto. Então aqui nós temos informações específicas, não basta esse texto aqui, essas informações elas também são importantes para o exercício, certo? E aqui nós temos nossas questões. Read the text and answer the following questions. Vocês vão ler o texto e responder essas questões aqui, ok? Depois nós temos nosso language input, certo? Que nós vamos ter expressões que são usadas, certo? E que facilitam o conhecimento da língua, ok? A primeira expressão que nós temos é o used to. O used to, ao pé da letra, ele vai ser costume, certo? Eu costumava fazer alguma coisa, né? Vocês vejam que ele está no passado, certo? Use, só o verbo use, que nós temos aqui grifado, que eu marquei, ele vai significar usar mesmo, certo? Só que a expressão used to é costumava, alguma coisa que você costumava fazer e não faz mais, certo? Vamos ver o exemplo aqui. Nós temos Steve used to play volleyball. Steve costumava jogar voleibol, certo? E é uma coisa que acontecia no passado, não acontece mais, acabou. Aqui nós temos Steve play tennis. Esse daqui por algum motivo não grifo. Steve play tennis. Ele joga tênis. Steve joga tênis. Ele joga no presente. Ele faz isso agora, certo? Então, se nós conectarmos essa frase com essa frase, nós vamos ter algo assim. Steve used to play volleyball when he was younger. Steve costumava jogar voleibol quando ele era jovem. Now he plays tennis. Agora ele joga tênis, certo? Prestem atenção que aqui vocês têm um assunto que é referente a um ano passado, certo? Younger, certo? Esse aqui é o nosso comparativo de... esse aqui é usado para comparativo, né? Então, se ele era jovem, aqui ele está dizendo que quando ele era mais jovem, né? Younger, certo? Quando ele era mais jovem, ou seja, ele ainda é jovem, certo? Mas ele era mais jovem quando ele jogava voleibol. Por isso que está esse younger, e não só o young, que é o adjetivo jovem, certo? Aqui é uma comparação entre o Steve hoje e o Steve antes, esse younger, certo? Mas o importante é isso aqui, ó. Used to, costumava, ele costumava jogar voleibol, certo? Então, nós vamos ter aqui alguns exercícios, muito provavelmente. Temos algumas colocações aqui. Nós temos used to express past habits, activities that happened in the past, but don't happen any longer. It can also be used to refer to things that were true in the past, certo? Então, o used to, ele expressa hábitos, atividades, coisas que aconteceram no passado, mas que não acontecem mais, certo? Isso pode ser, ele também pode se referir a coisas, né, que eram verdadeiras no passado, mas que agora não são mais verdade, ok? E nós temos também o used to em affirmative, negative and interrogative forms, ok? Então, como que vão ser essas formas afirmativas, negativas e interrogativas? Nós temos Jefferson used to work in a shoe shop. Jefferson costumava trabalhar numa loja de sapatos. Okay?
Então, esse aqui é affirmative. The negative, we have Hannah didn't use it to drink much coffee. Hannah não costumava beber muito café. Então, isso aí deixa entendido que ela não costumava beber muito café, então provavelmente agora ela bebe muito café, ok? Temos a interrogative form, ok? E na interrogative form, did Leo use it to live in Paris? O Leo costumava viver em Paris, certo? Então é uma pergunta. Leo costumava viver em Paris? Provavelmente o Leo tem um sotaque francês, né? Ele fala igual um francês, mais que te parle. E aí a pessoa pergunta, ele costumava viver na França? Did Leo use it to live in Paris? Bom, continuando. Então nós temos aqui um primeiro exercício a respeito do use it to, certo? E diz o seguinte: observe the images and read the clues. Then write sentences about what depicted people used to do in the past and what do they do in the present. Follow the examples from the box, certo? Então nós temos aqui Thomas watch TV, read books in the past and present. Okay? So Thomas used to watch TV. Used to watch TV. Now he read books. Very good for Thomas. So Thomas costumava assistir TV, agora ele lê livros. Okay? Talvez Thomas não soubesse ler ainda, então ele costumava assistir TV e agora ele lê livros, porque ele aprendeu a ler e tomou gosto pela leitura. Vocês vão fazer a mesma coisa, certo? Com os exemplos a seguir. Nós temos Patricia, go climbing, go surfing. But she used to go climbing in the past. Now she goes surfing. Ok? So, o exercício 1 é todo dessa forma. Então, vocês vão resolver esse exercício também, ok? Eu vou, inclusive, marcar ele aqui. Deixe-me marcar a nossa interpretação de texto, ok? É bastante exercício, então vocês têm que se organizar, resolver esses exercícios, certo? E lembrem-se, eu vou estar esperando a apostila de vocês pronta, certo? Preenchidinha. Vou corrigir esses exercícios. Então, por favor, não deixem para a última hora. Vocês vão se organizando, vão fazendo isso direitinho, certo? E nós temos aqui o exercício 2. Ainda a letra E aqui do exercício 1. E aí começa o exercício 2. Complete the sentences with used to and verbs and a verb from the box below. Então nós temos aqui, temos que usar um verbo daqui da caixa, que vai encaixar com o sentido da frase, certo? E o used to, ok? So we have here, Mike, 5 kilometers in the morning. Mike, 5 quilômetros de manhã. O que é que ele fazia 5 quilômetros de manhã? Ele comia 5 quilômetros de manhã, ele corria 5 quilômetros de manhã, ele era ou estava 5 quilômetros de manhã, ou ele vivia 5 quilômetros de manhã, né? Então, o que faz mais sentido para a gente é o correr. Né? So, a frase vai ficar assim: Mike used to run 5 kilometers in the morning. Certo? Então, é bem simples de resolver. Beleza? Vamos lá. Vocês vão colocar o used to plus the verb.
in here. Use to mais o verbo, ok? Language input. So, nós temos aqui adjectives used to talk about people's personality. Adjetivos que são usados para falar sobre personalidade de pessoas. Então, essas palavras aqui são muito boas para vocês descreverem seus colegas, descreverem pessoas da sua família, certo? Vamos dar uma olhadinha nessas palavras. São palavras interessantes para vocês estarem conversando. Primeira palavra nós temos friendly, certo? Friendly significa amigável, certo? Friendly. Talkative. Talkative é uma pessoa que fala demais, uma pessoa faladora. Quando eu estiver falando cada um desses adjetivos, eu quero que vocês tentem lembrar de um colega de sala de aula, beleza? Assim a coisa não fica tão chata. Então, quem na sala de aula de vocês é friendly? Quem que é talkative? Quem na sala de vocês é sociable? Ou seja, sociável, aquela pessoa que se dá com todo mundo, conversa com todo mundo. Quem na sala de vocês é cautious, certo? Uma pessoa cuidadosa, uma pessoa cautelosa. Quem na sala de vocês é confident? Uma pessoa confiante, né? Que tem confiança, que não tem medo de fazer apresentação, que costuma fazer as provas sem medo. Quem na sala de vocês é shy? Shy é a pessoa envergonhada, que fala baixo, fica olhando para o chão. Easygoing. Pessoa easygoing é aquela pessoa que é de boa, que é tranquila, né? Que não, nada é problema para ela. E patient. Quem que é paciente na sala? Quem que é tranquilo? Que tem uma paciência daquela que aguenta todo mundo. Impatient. O contrário dessa primeira aqui. Uma pessoa que não tem paciência para nada, né? Pessoa impatient. Outgoing. Uma pessoa outgoing. Uma pessoa outgoing é uma pessoa para cima, que anima todo mundo, certo? Uma pessoa stubborn. Uma pessoa stubborn é aquela pessoa que tudo que você pede para ela, ela teima. É uma pessoa teimosa, né? Que desobedece. Quem na sala de vocês que é stubborn? Eu acho que tem gente, viu, que é stubborn na sala de vocês. Generous, uma pessoa generosa, né? Essa palavra é um cognato. Generous. Funny. Funny, uma pessoa engraçada, certo? Quem que é engraçado na sala de vocês? Aquela pessoa que qualquer coisa que fala, vocês acham graça. Kind. Kind é uma pessoa educada, uma pessoa polida, que fala bem, que dá bom dia, que fala por favor, né? Serious. Quem é serious na sala de vocês? Quem é sério? Quiet. Quem na sala de vocês é quiet? Olha, eu acho que não tem muita gente quiet na sala de vocês não, hein? Se bem que vocês estão bem mais quiet do que antigamente. You don't use it to be quiet, but now you are very quiet. Tenta entender o que eu falei. Organized. Organizados. Quem na sala de vocês é organizado? Quem vocês lembram que é uma pessoa extremamente organizada? Aquela que pega a canetinha, se tiver torta, pega e alinha a caneta de acordo com a carteira, né? E coloca as apostilas tudo nas posições corretas, tudo no tempo certo, os lápis de cor tudo organizadinhos, né? Numa sequência de cores igual ao arco-íris, né? Organize. Na próxima página nós temos ainda adjectives used to talk about people's feelings, certo? Adjetivos utilizados para falar sobre os sentimentos das pessoas, como que essas pessoas estão se sentindo, certo? Olha só, nós temos aqui um exercício, eu quero que vocês façam esse exercício, e o exercício é exatamente sobre isso, é para vocês falarem sobre, observe the images and write the adjectives
that best describes each of them, certo? Então, vocês vão pegar esses adjetivos aqui que descrevem como as pessoas estão se sentindo e vocês vão associar cada um desses a uma imagem dessas, ok? Nossa, a cara dessa mulher, que susto. Então, vocês vão fazer o seguinte. Por exemplo, happy. O que é happy? Happy é feliz. Isso aí vocês sabem, né? Basicão. Esse cara tá happy? Com certeza não tá, certo? Ele tá sad. Ele tá triste, certo? Então a gente vai colocar aqui o sad, ok? Tem outro sentimento também que pode descrever ele, que é o unhappy. Não está infeliz. Ele está sad, triste ou unhappy, infeliz. Depois vocês vão fazer a associação com os demais. Eu não vou descrever essas palavras como eu descrevi os adjetivos, os nossos adjetivos para descrever personalidade, porque vocês vão buscar saber o que são essas palavras sozinhos, certo? E mais uma vez, essas palavras elas são muito boas também para vocês escreverem expressões, certo? Vocês podem colocar nos status de vocês, beleza? Vocês podem colocar lá nos status de vocês disgusted, surprised, shocked, frightened, o que vocês acharem legal, tipo, hoje eu estou me sentindo bored, então eu vou botar no meu status lá, I'm bored, certo? Eu estou enjoado, estou chato, não tenho o que fazer nessa quarentena, certo? Surprised, I'm surprised, né? Eu recebi uma surpresa, eu estou surpreso. Então, vocês vão colocar, vocês vão fazer associação com as imagens, certo? Essas imagens elas continuam até a página seguinte. Vixe, eu tinha me assustado com aquela cara daquela mulher antes, a cara dessa menina. Meu Deus do céu. Eita. Então, vocês vão fazer a associação. Eu creio que tem uma foto para cada palavra daquelas. Se não tiver, nós podemos ter mais de uma palavra que descreva o que a foto mostra, certo? Bom. Nosso pronunciation, eu quero que vocês deem uma pausa no vídeo, copiem isso aqui e eu quero que vocês marquem cada uma dessas palavras, certo? Que está a parte negrita da palavra. Vocês esperem dar uma qualidade boa aí no vídeo, aí vocês dão pausa, vocês vão ver esse negrito e vão copiar essas palavrinhas aqui. O que é que nós temos aqui nessas palavrinhas, certo? Nós vamos ter as palavras que tem first syllable, strong, second syllable, strong, and third syllable, strong. O que é que significa? Você tem a primeira sílaba mais forte, a segunda sílaba mais forte ou a terceira sílaba mais forte. Separação silábica em inglês ela é um pouco complicada, certo? Tem palavras que, por exemplo, easy go. Easy go é uma sílaba só. Você acredita num negócio desse? Né? É pesado, né? Então, aqui nós temos a primeira sílaba de cada uma dessas daqui como sendo a sílaba forte, certo? É o equivalente do português. O ponto é, quando vocês forem falar cada palavra dessas, vocês têm que dar uma entonação maior para essa sílaba que vocês vão marcar, certo? Tipo, mischievous, talkative, easygoing, sociable, ok? Então, vocês vão, aqui na second syllable, a gente vai ter impatient, enraged, hysterical, surprised, ok? E na third syllable a gente vai ter overjoyed. Você dá uma subida no som quando você vai falar, beleza? Em seguida, nós temos o listening, e o listening a gente pula, né? A gente já estava combinado
de não fazer os listenings, certo? Então, vocês podem passar para... Então, aqui nós temos Matt found a old friend, Henry, on social media and decided to get in touch. Read the following dialogue to check what they talked about. Então, Matt encontrou um velho amigo, o Henry, certo? Numa rede social e decidiu entrar em contato com ele. Então, nós vamos ler o diálogo, certo? E prestar atenção no que eles conversaram, certo? Então, nós temos aqui o Matt falando: Hi, Harry, how are you? Henry: I'm doing great. How about you, Matt? O Matt fala: Me too. So, what have you been doing? I remember you used to live in Boston after you moved from here, but I saw you living in New York now. Oh yes, my parents decided to live near our relatives. Então, eu não vou ler todo, porque senão a gente vai se estender. Eu quero que vocês leiam esse diálogo, certo? E o que a gente ia fazer aqui? A gente ia fazer o seguinte. Now pair up with your classmates and write a similar dialogue to the one you read. Write in your notebook. When you finish, you will present it to another pair of classmates. Então, vocês iam pegar, agora façam pares com um colega e escreva um diálogo similar ao que você leu aqui. Escreva no seu caderno o diálogo similar que vocês tiveram e então, para terminar, vocês vão apresentar o diálogo para outro par de alunos, certo? Então, o que acontece é o seguinte: já que eles se encontraram em uma rede social, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar esse diálogo, entender o que o diálogo diz, e aí vocês vão conversar numa rede social com um dos seus amigos. Conversa pelo Facebook, conversa pelo WhatsApp mesmo, certo? Faz a conversa em inglês, tentem conversar em inglês, vocês vão ver, é legal, é divertido. E se vocês tiverem dúvida, é como eu sempre digo para vocês, vocês têm muitas ferramentas que antigamente a gente não tinha para aprender inglês, certo? Vocês têm o Google Tradutor, vocês podem colocar o corretor de vocês em inglês, o corretor de texto do celular, certo? E o Google Tradutor agora ele tem uma ferramenta que ele traduz o texto na hora. Você digita, marca o texto e aí ele já automaticamente traduz. Então, são muitas ferramentas que facilitam o aprendizado. Mas não adianta você utilizar essas ferramentas e essas ferramentas não servirem para você aprender. Você tem que traduzir e entender o que está sendo traduzido, certo? Vejam a regra gramatical, vejam o que é cada palavra e vão desenrolando isso, certo? Por favor. Bom, por fim, estamos quase acabando aqui com o nosso tempinho. Nós temos um consolidation, certo? Eu vou encerrar nossa aula passando mais esse exercício para vocês e na próxima aula a gente continua para encerrar o último capítulo. E aí a gente vai fechar essa apostila e vocês têm que terminar os exercícios para me entregar a apostila para a gente fazer a nossa correção, ok? Então, o consolidation vão ser exercícios relacionados ao assunto que a gente viu nessa aula, mais exercícios, ok? Aqui a gente tem write about how Sabrina's life was in the past and how her life is now. Use the expression used to or didn't use it to. Okay? Então, nós temos aqui algumas coisas que a Sabrina fazia antes, certo? What Sabrina stopped doing. Ela parou de fazer isso aqui. What Sabrina started doing. E ela começou a fazer isso aqui. E aí vocês vão ligar, né? Essa
isso aqui com isso aqui e assim por diante, certo? Por exemplo, a primeira frase vai ficar, ela parou de fazer, né? Living in a countryside, viver no campo. E agora, living on the beach, agora ela vive na praia, certo? Ela parou de viver no campo, passou a viver na praia. So, Sabrina used to live in the countryside, but now she lives on the beach, certo? She lives on the beach. Agora ela mora na praia. Então vocês vão fazer isso para cada frase dela, sabe? Essa com essa, essa com essa e assim por diante, ok? No exercício seguinte, nós temos aqui 2. Observe the following images and write sentences about despicable people. Depicted people, sorry. Depicted people. Use the clues and the expressions used to create the phrases. Então, nós temos aqui as palavras, certo? E nós temos as pessoas nas fotos, certo? Então, vocês vão escrever frases sobre usando o used to. Por exemplo, a gente tem Ralph wear and glasses. Então, você vai só colocar Ralph used to wear glasses. Ralph costumava usar óculos, mas agora ele não faz mais isso. Ele não usa mais óculos, ok? Então, vocês vão fazer isso para cada uma dessas pessoas com as palavras que estão sendo fornecidas para vocês, ok? Nas páginas seguintes, nós temos o nosso Going Beyond. Going Beyond. E nós temos o seguinte. Use some of the adjectives you learned in the chapters to describe 2 members of your family. Use alguns dos adjetivos que você aprendeu no capítulo para descrever 2 pessoas de sua família. Então, você vai usar esse espaço aqui, certo? E vai descrever 2 pessoas de sua família. Dizer se eles são felizes, se eles são alegres, se eles são gentis, se eles são educados. Então, vocês vão falar, por exemplo, meu tio é uma pessoa muito engraçada, my uncle is funny. Então, vocês vão colocando frases para descrever essas pessoas, certo? Nós temos 2 grupos de adjetivos que nós vimos, certo? Adjetivos que vão descrever a personalidade da pessoa e adjetivos que vão descrever como a pessoa está se sentindo, certo? Como a pessoa se sente. Depois nós temos complete the sentences with used to and a verb from the box. Outro exercício que se repete. Eu já expliquei esse exercício antes para vocês, certo? Por fim, nós temos o hands-on, que é mais um texto, mas como eu passei um texto para vocês, eu vou dar uma colher de chá para vocês. E esse texto aqui eu não vou estar cobrando, beleza? Mas quem quiser fazer o texto, quem achar interessante fazer, quem tiver mais facilidade, pode fazer, que eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, certo? Então, tendo alguma dificuldade, tendo algum problema, podem me perguntar pelo WhatsApp, que eu vou tirando a dúvida de vocês na hora, certo? Eu só peço que, se vocês forem ter uma dúvida, que essa dúvida seja pontual. Por exemplo, professor, não consegui resolver exercício tal, tem como me ajudar? Aí você bate uma foto do exercício, mostra. Nada daquele tipo de dúvida do tipo, eu não entendi nada. Não tem não entender nada, certo? Não entender nada é porque você nem começou. Então, vamos se esforçar, certo? E vamos tentar entender o máximo possível. Vamos tentar resolver os exercícios. E se vocês tiverem dúvidas, que sejam dúvidas pontuais, ok? Na próxima aula, a gente vai ver o capítulo 3,
E aí, em seguida, a gente encerra a apostila. Vocês vão ficar só para me entregar essa apostila próxima semana. Eu recebo a apostila, corrijo e próxima semana a gente já começa a trabalhar a questão da avaliação, beleza? Vocês vão precisar fazer uma avaliaçãozinha, mas vai ser tranquilo, certo? A avaliação vai ser baseada no simulado. Vocês vão pegar o simulado e vão responder para entregar depois. Se não me engano, vai funcionar assim, certo? A direção vai passar para vocês direitinho como é que vai ficar a questão da avaliação. Mas eu creio que vai ser na semana seguinte, né? Próxima semana a gente vai revisar, fazer uma revisãozinha para vocês estudarem para o simulado, beleza? Mas no nosso simulado nós temos 2, no máximo 4 questões, certo? Eu não olhei ainda, mas a gente vai ver, vai ser tranquilo, beleza? Então, pessoal, até a próxima aula. Qualquer coisa, falem comigo no WhatsApp, podem perguntar no privado, eu estou à disposição de vocês, certo? E qualquer dúvida, podem perguntar mesmo, beleza? Até mais, pessoal. Valeu!